O céu de Brasília, naquele fim de tarde de 11 de setembro de 1973, parecia carregar um tom estranho, quase metálico, como se o ar anunciasse que algo estava prestes a mudar. O sol descia devagar por trás das árvores do parque da cidade, tingindo de dourado as ruas tranquilas da Asa Norte. Era um dia comum, um dia que parecia não guardar nenhum tipo de ameaça. Um daqueles dias que começam como todos os outros e, ainda assim, terminam marcando uma família para sempre. Ana Lídia Braga tinha 7 anos e, naquele instante, enquanto brincava perto da escola, o mundo seguia seu curso sem perceber que, muito em breve, um silêncio cortante se instalaria pela cidade inteira. Seu desaparecimento, segundo relatos reconstruídos décadas depois, começou de forma tão sutil que quase passou despercebido. Testemunhas disseram que a menina havia sido vista pouco antes de sair do colégio, caminhando com passos leves, distraída, talvez observando algo do outro lado da rua. Era um horário em que normalmente outras crianças circulavam, mães conversavam, carros iam e vinham sem pressa. Nada ali indicava perigo, e talvez por isso o impacto tenha sido tão devastador. Ninguém imaginava que aquela seria a última vez que Ana Lídia seria vista com vida. A família, segundo depoimentos da época, percebeu algo errado ainda nas primeiras horas da noite, quando o silêncio substituiu o som que sempre anunciava sua chegada. A mãe lembraria depois que, naquela noite, o relógio parecia andar devagar demais, como se cada minuto insistisse em reforçar a ausência. O barulho dos talheres, a televisão ligada na sala, os passos no corredor, tudo que antes preenchia a casa, se transformou num cenário de inquietação crescente. A cada nova tentativa de manter a calma, surgia outra pergunta sem resposta. A cada ligação feita, outra porta sem retorno. Conforme as horas avançavam, relatos indicam que a sensação de que algo grave havia acontecido ganhava força. O pai percorreu ruas próximas, chamou vizinhos, voltou à escola, falou com professores e funcionários. Testemunhas disseram que ele repetia o nome da filha em voz alta, como se acreditar que ela poderia ouvir fosse a única coisa que o mantinha caminhando. A cada esquina, um vazio maior. A cada resposta vaga, uma angústia silenciosa que se infiltrava no peito como um frio lento e paralisante. A polícia teria sido acionada ainda naquela noite, mas registros da época sugerem que as investigações iniciais foram lentas, marcadas por hesitações, dúvidas e uma certa burocracia que, segundo avaliações posteriores, acabou consumindo tempo precioso. Enquanto isso, a família se dividia entre esperança e desespero, sustentada apenas pela ideia de que Ana Lídia poderia estar em algum lugar. Talvez assustada, talvez perdida, mas viva. Era essa fé que preenchia as horas que se estendiam madrugada adentro. O bairro inteiro começou a mudar de tom. Nas calçadas, grupos pequenos se formavam, falando baixo, comentando hipóteses, apontando direções, criando teorias que nasciam da própria incapacidade de aceitar o inexplicável. O ar de Brasília, normalmente seco, firme, previsível, parecia mais pesado, como se até o vento tivesse parado para observar o que estava acontecendo. Uma névoa emocional pairava sobre cada quadra, e o silêncio que dominava os prédios vizinhos parecia amplificar o medo que crescia em cada pessoa que conhecia a família. Segundo relatos que surgiram depois, alguns moradores disseram ter visto um carro circulando perto da escola naquele horário. Outros mencionaram movimentos estranhos de pessoas que não eram conhecidas na região. Nada, porém, se consolidou como evidência. Tudo eram fragmentos, peças soltas de um quebra-cabeça impossível de montar. Investigadores levantaram a hipótese de que Ana Lídia poderia ter sido atraída por alguém que ela conhecia, alguém que não gerou medo, alguém cujo convite não despertou nenhuma reação de alerta. Essa possibilidade, ainda que dolorosa, passou a rondar silenciosamente as conversas dentro e fora da família. O tempo, então, começou a se comportar de forma diferente para todos. Minutos viraram horas, horas viraram dias, e mesmo assim, nos primeiros momentos, ninguém imaginava a dimensão que aquele caso tomaria. O desaparecimento de Ana Lídia se tornaria um dos cold cases mais marcantes da história do Distrito Federal. Um mistério que carregaria por décadas perguntas que jamais encontraram respostas concretas. Mas naquela noite, naquela primeira noite, tudo ainda era esperança. Uma esperança trêmula, mas viva. A mãe teria esperado por qualquer som vindo da porta. O pai teria sentado na sala sem conseguir piscar direito. A casa inteira parecia prender a respiração, como se a própria estrutura estivesse à espera do barulho de passos pequenos correndo pelo corredor novamente.
E justamente quando a família acreditava que o pior já havia passado, quando a madrugada deu lugar a um amanhecer lento e cinzento, algo aconteceu que mudaria o rumo das buscas, algo que deixaria todos em Brasília com a sensação de que aquele caso seria muito mais sombrio do que parecia. E é exatamente aí que a história começa a se aprofundar. A manhã de 11 de setembro de 1973 começou como tantas outras no bairro de Sobradinho, mas havia algo estranho no ar. Um silêncio diferente, mais seco, mais arrastado, como se o próprio dia hesitasse antes de acontecer. O céu estava pálido, encoberto por uma névoa leve que deixava as cores da rua desbotadas. As casas simples pareciam envoltas por uma quietude incomum, e até os sons habituais, crianças correndo, rádios tocando, adultos conversando ao portão, demoraram um pouco mais para aparecer. Lídia, a mãe de Ana Lídia, acordou cedo. O cheiro de café recém-passado se espalhava pela cozinha estreita, trazendo uma sensação de rotina. Ela se lembraria mais tarde daquele aroma com uma dor profunda, porque era uma das últimas marcas tangíveis de uma vida normal antes do que estava prestes a acontecer. Ana Lídia, com seus 8 anos, tinha o hábito de acordar devagar, sempre enrolando alguns minutos a mais na cama, sempre lutando contra o friozinho que subia do piso de cimento. Naquele dia, porém, ela parecia mais sonolenta do que de costume. A luz cinzenta que escapava pela fresta da janela iluminava só metade do quarto, deixando a outra metade mergulhada numa penumbra suave. Lídia a chamou com a voz baixa, como se não quisesse incomodar o silêncio da casa. Ana abriu os olhos devagar, esfregando-os com as costas das mãos miúdas, e por um momento ficou ali, observando a mãe, como se estivesse tentando adivinhar o clima do dia só pelo jeito que ela respirava. Segundo depoimentos e relatos de familiares, Ana Lídia estava calma, reservada, mas tranquila. Vestiu seu uniforme escolar lentamente, ajeitando os cabelos com atenção exagerada, como se preocupasse com algo que ainda não tinha palavras para explicar. Ou talvez fosse apenas uma criança sendo criança. Difícil saber, difícil afirmar. A rua ainda estava úmida do sereno da madrugada, e o vento carregava o cheiro de poeira fina misturada com terra molhada. A família lembra de Ana caminhando até o portão com passos delicados, arrastando levemente o chinelo no chão áspero, como se cada movimento fosse cuidadosamente medido. Havia, segundo relatos posteriores, uma mistura de preguiça e expectativa no rosto dela, aquela expressão típica de crianças que ainda estão aprendendo a entender o mundo e as pessoas ao redor. Antes de sair, ela hesitou. Talvez tenha sido um segundo apenas. Um olhar de lado. Uma virada mínima da cabeça. Uma pausa tão curta que poderia passar despercebida em qualquer outro dia. Mas, com o desaparecimento, cada detalhe se torna um possível sinal. Uma possível pista. Um possível aviso que ninguém percebeu a tempo. Lídia lembra da filha virando-se para ela e sorrindo. Um sorriso pequeno, mas cheio de luz. Aquele sorriso carregaria no futuro um peso insuportável, o peso de ter sido o último. Ana Lídia então saiu, cruzando o pequeno portão de metal que rangia sempre no mesmo tom grave, como uma nota musical triste que se repetia todos os dias. A criança caminhava sozinha até a escola classe 8, algo comum na época e naquela comunidade. As ruas eram consideradas tranquilas e os vizinhos se conheciam. Havia sempre alguém varrendo a calçada, sentando-se ao sol da manhã ou observando as crianças passarem. Mas naquela terça-feira, segundo relatos, a rua estava mais vazia do que o habitual, como se o bairro inteiro estivesse num estado de suspensão. Uma vizinha afirmou ter visto Ana Lídia andando lentamente, carregando seus materiais escolares contra o peito. Outra disse que a menina parecia distraída, olhando para o chão enquanto caminhava. Outra testemunha relatou que ela estava apressada, quase correndo. Nada se encaixa. Nada forma um quadro claro. São fragmentos, memórias desconectadas, reconstruções tardias de momentos que, na época, ninguém imaginava que precisariam ser analisados com tanto cuidado. O trajeto até a escola era curto, mas cheio de pequenos detalhes. As árvores que projetavam sombras compridas no chão, os latidos de um cachorro atrás de um portão de madeira, o som distante de um carro que demorava a aparecer na curva da rua. Detalhes que hoje não passam de ruídos na memória de quem tentou se lembrar. Detalhes que, se fossem mais nítidos, poderiam contar uma história diferente. O curioso e perturbador é que ninguém viu Ana Lídia chegar à escola. Segundo registros, ela simplesmente nunca entrou. E é aí que a atmosfera do dia muda completamente. O que antes era apenas silêncio de manhã cedo, se transforma em outro tipo de silêncio. Um silêncio pesado, estranho, que começa a se acumular nas poucas horas seguintes. Quando Lídia percebeu que a filha não havia voltado no horário habitual,
sentiu uma pontada de inquietação que começou pequena, mas cresceu rápido. As horas seguintes seriam marcadas por uma mistura de confusão e medo, e o que começou como uma espera ansiosa logo se tornaria um desespero crescente. A sensação, segundo a própria família, era de que o tempo passava de forma irregular, ora rápido demais, ora arrastado como um dia interminável. E então, quando finalmente decidiram buscar Ana, perceberam que algo estava profundamente errado, porque ela não estava na escola, não estava com amigas, não estava na rua, não estava em lugar nenhum onde deveria estar. E esse foi o primeiro momento em que o mistério realmente se instalou. Uma ausência silenciosa, abrupta e inexplicável. Uma ausência que parecia maior do que o próprio bairro, maior do que aquela manhã cinzenta, maior do que qualquer explicação lógica. E a partir desse momento, tudo começaria a ficar mais sombrio, mais confuso, mais angustiante, porque o desaparecimento de Ana Lídia Braga, naquela manhã comum, estava apenas começando, e nada do que viria depois seria simples de entender, ou fácil de esquecer. Quando a manhã avançou para as primeiras horas do meio-dia, algo começou a fugir do controle dentro da casa da família Braga. Era como se o ar ficasse mais denso, mais parado, mais resistente. A ausência de Ana Lídia não era apenas um atraso ou um desencontro, era um vazio que crescia em cada canto da casa, como um ruído silencioso que ninguém conseguia ignorar. A família tentou manter a calma nos primeiros minutos, repetindo para si que talvez ela tivesse sido retida por alguma atividade escolar inesperada. Mas, conforme o relógio avançava, essa explicação começava a ruir. Por volta das 11 horas, segundo relatos da época, um vizinho bateu ao portão trazendo uma informação que gelou o pai e a mãe da menina. Não havia registro da presença dela na escola naquela manhã. Não existia marcação de entrada. Nenhum professor a tinha visto chegando. Nenhuma criança relatava ter caminhado com ela no trajeto final. Era como se a menina tivesse se dissolvido no caminho entre casa e escola. Um trecho curto, conhecido, repetido tantas vezes que ninguém imaginava perigo ali. A partir desse momento, os familiares entraram em um estado de desespero crescente, mas ainda assim tentando manter alguma racionalidade. A mãe, segundo amigos próximos, repetia que isso não podia estar acontecendo, enquanto o pai percorria o quarteirão com passos rápidos, chamando o nome da filha como se a voz pudesse rasgar algum véu invisível. Moradores começaram a sair às portas, alguns oferecendo ajuda espontânea, outros apenas observando com expressões aflitas. As primeiras buscas foram improvisadas. Não havia plano, não havia coordenação. Apenas um impulso instintivo de procurar cada canto do trajeto habitual dela. Árvores, terrenos baldios, becos laterais, o pequeno comércio da rua. Tudo foi vasculhado com pressa, com medo, com a sensação de que o tempo se tornava inimigo a cada minuto. Alguns moradores disseram ter visto a menina mais cedo. Outros afirmaram não ter notado nada em comum. E foi nesse emaranhado de relatos confusos que a primeira semente de incerteza começou a brotar. Segundo documentos e matérias da época, a polícia só teria sido acionada mais tarde do que o ideal. Algo que muitos atribuem ao contexto dos anos 70, quando não havia protocolos claros para desaparecimentos infantis. Esse atraso, relatado por pesquisadores que estudaram o caso, é frequentemente apontado como um dos fatores que deram espaço para que pistas iniciais fossem perdidas. Quando os primeiros agentes chegaram ao local, a movimentação intensa de moradores e familiares já havia modificado a cena, apagando possíveis vestígios. A partir desse ponto, começam a surgir as primeiras contradições. Algumas testemunhas disseram que viram a menina conversando com alguém mais velho no caminho. Outras mencionaram que ela parecia preocupada naquela manhã, como se algo estivesse ocupando seus pensamentos. Há registros de depoimentos que sugerem que um carro desconhecido teria circulado pela região nos dias anteriores, chamando a atenção de vizinhos. Mas nenhuma dessas informações, segundo investigadores da época, pôde ser confirmada com precisão. O clima emocional ficava cada vez mais espesso. A cada nova possibilidade levantada, outras dúvidas se abriam, criando corredores de incerteza onde nada parecia sólido. A família tentava colaborar com tudo, revisando detalhes, lembranças, hábitos, qualquer coisa que pudesse ajudar. Mas quanto mais tentavam reconstruir a manhã da menina, mais surgia a sensação de que havia uma peça ausente, algo invisível que escapara a todos. Quando a tarde começou a cair, a polícia ampliou o perímetro das buscas. Crianças do bairro foram chamadas para relatar o que tinham visto no caminho da escola. Professores foram entrevistados.
Alguns adolescentes mencionaram ter observado pessoas estranhas na área nos dias anteriores, mas não sabiam dizer exatamente quem eram. Como é comum em casos envolvendo crianças, as memórias eram fragmentadas, emocionais, influenciadas pelo medo coletivo. Há relatos de que, naquele mesmo dia, surgiram hipóteses internas de que o desaparecimento poderia ter relação com motivação pessoal ou vingança. Mas, segundo análises posteriores feitas por especialistas, essas suposições iniciais eram apenas tentativas desesperadas de encontrar lógica onde só havia caos. Não existia um rumo claro, só existiam possibilidades dispersas e nenhuma pista física concreta. O silêncio foi se tornando parte da narrativa. Um silêncio duro, desconfortável, que se instalou dentro das casas e ecoava pelas ruas do bairro. O céu começava a escurecer. E com isso chegava o que os familiares mais temiam, a noite. Era como se o mundo inteiro estivesse prestes a engolir qualquer chance de encontrar algo ainda quente, ainda vivo, ainda recuperável. Nos registros da imprensa da época, há menção a uma sensação coletiva de que algo terrível havia acontecido antes mesmo do meio-dia. Não era apenas intuição, era o peso da ausência de respostas. A polícia reforçou o efetivo. Lanternas começaram a vasculhar áreas densas de mata. O som de passos apressados ecoava entre as paredes de concreto de Brasília. A temperatura caía e, com ela, a esperança de que a menina tivesse apenas se perdido. Quando a noite finalmente tomou conta do céu, a investigação enfrentou sua primeira grande fronteira: a falta total de evidências claras. Não havia bilhete. Não havia testemunha certeira. Não havia objeto pessoal encontrado. Era como se a menina tivesse sido arrastada para fora da rotina da cidade por mãos invisíveis, por algum movimento discreto e preciso. E foi nesse momento, quando a escuridão estava mais espessa e a angústia mais impossível de suportar, que uma informação chegou aos investigadores. Uma informação que mudaria completamente o rumo das buscas no dia seguinte, e que abriria uma fenda ainda mais profunda na história. A madrugada avançava lenta quando Brasília parecia pela primeira vez verdadeiramente acordada. Não era o barulho dos carros, nem o sopro frio do vento que atravessava as quadras abertas do plano piloto, mas algo menos visível, mais profundo. O rumor de que algo terrível estava para emergir do silêncio. Às primeiras horas da manhã seguinte, apenas um dia após o desaparecimento, um grupo pequeno de moradores caminhava pela região conhecida como Morro da Asa Norte. Uma área de mata ainda pouco urbanizada na época, usada por crianças para brincar e por trabalhadores para atalhos improvisados. E foi ali que, segundo relatos da época, o destino da história começaria a mudar. Os registros indicam que um trabalhador caminhava pela trilha quando percebeu algo fora do lugar. Um ponto de cor que destoava da terra úmida e do verde escuro da vegetação. A princípio, ele teria imaginado que fosse um objeto abandonado, alguma peça de roupa perdida durante a noite. Mas, conforme se aproximou, uma sensação de desconforto profundo tomou o corpo daquele homem, como se soubesse antes mesmo de ver que aquilo não deveria estar ali. O silêncio da mata, quebrado apenas pelo canto distante de pássaros e pelo som irregular dos próprios passos, pareceu crescer ao redor, criando uma espécie de eco abafado que apertava o ar. Quando ele finalmente se aproximou, viu que não era um pano, nem um brinquedo. Era algo muito pior. Documentos da época registram que ele correu para avisar moradores próximos, e então a notícia se espalhou como um sussurro urgente, carregado de incredulidade e horror. Em poucos minutos, pessoas começaram a se dirigir ao local, guiadas pela intuição amarga de que aquela descoberta tinha relação direta com o desaparecimento de Ana Lídia. Relatos sugerem que, quando as primeiras autoridades chegaram, tentaram controlar o acesso, mas já era tarde. Um pequeno grupo de moradores havia visto o suficiente para que a atmosfera da cidade mudasse para sempre. Era como se uma sombra tivesse descido sobre o Distrito Federal, silenciosa e pesada, tornando o ar mais denso, as vozes mais baixas e o olhar das pessoas mais inquieto. A descoberta do corpo, ainda cercada de contradições, erros e dúvidas, deu início ao capítulo mais controverso e doloroso desse caso. As primeiras descrições divulgadas pela imprensa traziam inconsistências. Algumas falavam de possíveis sinais de violência, outras de elementos que não haviam sido confirmados oficialmente. Investigações posteriores apontaram que informações cruciais podem ter sido perdidas nas primeiras horas, em parte pela movimentação de curiosos, em parte pela falta de isolamento adequado da área. Os jornais, sedentos por respostas, começaram a publicar hipóteses e relatos que muitas vezes divergiam entre si.
criando um mosaico confuso e inquietante sobre o que realmente havia acontecido naquele morro. Para a família, a confirmação veio como um golpe impossível de descrever. Segundo depoimentos da época, o momento em que receberam a notícia foi marcado por um silêncio que era mais forte do que qualquer grito. Não havia mais espaço para a esperança, apenas um vazio que se espalhava pela casa, substituindo cada fotografia, cada brinquedo, cada lembrança, por uma dor profunda e irrevogável. Brasília, que ainda era uma cidade jovem, assistiu a uma comoção que raramente havia sentido antes, uma mistura de indignação, medo e uma sensação paralisante de injustiça. Foi também nesse ponto que as primeiras teorias começaram a surgir. Investigadores levantaram a hipótese de que a criança teria sido levada para longe do local onde foi encontrada, talvez por alguém que conhecia a região. Outros relatos mencionaram comportamentos suspeitos de pessoas que haviam estado próximas à escola ou à casa da menina na manhã do desaparecimento. No entanto, nenhuma das linhas parecia clara. Havia contradições em horários, lacunas em depoimentos, ausência de provas diretas e um cenário que, em vez de fornecer respostas, parecia abrir cada vez mais perguntas. A polícia, pressionada por autoridades e pela imprensa, intensificou os esforços, mas a pressa e o impacto emocional da descoberta criaram um ambiente tenso, no qual decisões eram tomadas em meio a uma tempestade de incertezas. Havia relatos de buscas mal coordenadas, documentos que não foram preservados da maneira ideal e testemunhas que, por medo ou confusão, forneciam informações fragmentadas, às vezes contraditórias. Brasília inteira queria respostas, mas mais do que isso queria entender por quê. Como algo tão cruel podia acontecer com uma criança de apenas 7 anos em uma cidade planejada para ser símbolo de modernidade, progresso e ordem? Como um local tão aberto, tão cheio de olhos e vozes, pôde se transformar em cenário de um crime que marcaria gerações? À medida que o dia ia avançando, a verdade parecia se distanciar em vez de se aproximar. A descoberta do corpo, que muitos acreditavam que seria o início de esclarecimentos, se tornava apenas o ponto de partida para um labirinto de versões, lacunas e suspeitas que se tornariam parte permanente desse caso. E foi justamente no fim daquela tarde, quando a cidade começava a se dar conta da gravidade do que havia acontecido, que uma nova informação surgiria. Uma informação que, segundo documentos da época, mudaria drasticamente o rumo da investigação e criaria uma das maiores controvérsias da história policial de Brasília. E seria justamente essa informação que revelaria que nada seria simples daqui em diante. Algo surgiria ali, naquele momento, capaz de dividir versões, opiniões e caminhos. Algo que ainda hoje permanece envolto em sombras. Algo que acenderia um novo tipo de inquietação. Um detalhe que mudaria tudo. A informação que emergiu no fim daquela tarde não veio acompanhada de sirenes, holofotes ou anúncios oficiais. Ela surgiu de maneira quase silenciosa, como um rumor que atravessa a cidade antes mesmo de tocar as paredes da delegacia. Segundo relatos e documentos históricos, um depoimento colhido naquele dia, ou, como sugerem algumas fontes, interpretado de maneira precipitada, começaria a direcionar o caso para um caminho inesperado, um caminho que marcaria a investigação para sempre. Não era uma prova concreta, nem um fato definitivo. Era apenas um detalhe, mas um detalhe que, ao ser tocado, faria todo o resto estremecer. Disse que uma das primeiras pessoas a prestar informações à polícia mencionou ter visto movimentações estranhas nas horas próximas ao desaparecimento. Era um relato vago, frágil, cheio de lacunas, mas a maneira como foi registrado, interpretado e posteriormente divulgado acabou contribuindo para algo que muitos especialistas, anos depois, apontariam como um dos maiores erros de direção inicial do caso. Não se tratava do nome de alguém específico, nem de uma acusação direta. Até porque, segundo as próprias regras institucionais, nada daquele ponto poderia ser considerado sólido, mas era o suficiente para que, dentro da delegacia, olhares começassem a se cruzar e conversas se intensificassem em voz baixa. O impacto emocional da descoberta do corpo, somado à pressão da imprensa e ao clima de indignação que dominava Brasília, criava um campo fértil para conclusões precipitadas. Os investigadores, ainda abalados e com poucas pistas concretas, estavam sob enorme pressão para apresentar resultados. E foi nesse ambiente denso, carregado de urgência, que aquela informação, mínima, frágil, incompleta, se transformou em um possível ponto de partida. Na ausência de algo mais sólido, qualquer detalhe poderia parecer uma luz. A partir desse momento, a investigação começou a se dividir em duas linhas, não oficialmente, mas emocionalmente.
De um lado, havia quem acreditasse que a informação recém-colhida poderia apontar para um possível envolvimento de pessoas próximas ao local da escola ou que circulavam pela região. De outro, havia quem entendesse que aquilo era insuficiente, inconsistente, incapaz de sustentar qualquer direção. Mas, como ocorre em muitos casos que chocam a opinião pública, a força emocional às vezes fala mais alto do que a razão. E o que deveria ser apenas uma hipótese inicial começou a ganhar mais peso do que deveria. Os jornais, percebendo a tensão no ar, começaram a publicar versões baseadas em fonte próxima à investigação, descrevendo cenas, horários e comportamentos que, anos depois, seriam considerados contraditórios ou jamais confirmados oficialmente. O caso, ainda em seu estágio inicial, já estava dividido entre o que realmente havia sido investigado e o que havia sido suposto. Para a família, cada nova publicação que surgia representava um golpe adicional. Informações incompletas, especulações e interpretações exageradas apenas ampliavam a dor e o sentimento de injustiça. A cidade, por sua vez, começava a desenvolver suas próprias narrativas. Em mercados, padarias e pontos de ônibus, pessoas discutiam possibilidades, repetiam boatos, apontavam suspeitas baseadas mais em emoção do que em fatos. Era como se o caso tivesse escapado das mãos das próprias autoridades e se lançado no território da imaginação coletiva. Uma criança havia sido encontrada morta. Isso era fato. Mas tudo o que cercava o que aconteceu antes daquele momento se tornava a cada hora mais nebuloso. Enquanto isso, dentro da polícia havia divergências claras. Alguns investigadores defendiam que o foco deveria permanecer na reconstituição precisa dos horários, dos últimos passos da menina e na busca por testemunhas adicionais. Outros, pressionados pela urgência, começaram a seguir a hipótese levantada pelo tal detalhe. Um detalhe que, para alguns, poderia significar uma pista crucial, e para outros, apenas uma distração perigosa. Essa divisão silenciosa se refletia na própria forma como as equipes operavam, criando pequenos ruídos internos que, ao longo das semanas seguintes, deixariam marcas profundas no andamento do caso. E foi nesse ambiente de tensão crescente que uma nova inconsistência surgiu. De acordo com documentos históricos, um relato que havia sido considerado importante no início passou a apresentar divergências. Horários não batiam, locais não coincidiam. A pessoa que havia fornecido a informação teria alterado detalhes entre um depoimento e outro. Algo que poderia ocorrer por nervosismo, confusão ou até pressão externa. Mas, independentemente da explicação, isso criava um problema sério. A linha que começava a ganhar força agora parecia se apoiar sobre terreno frágil. Para a família, nada disso era visível naquele momento. O que eles sentiam era apenas a mistura sufocante de perda, confusão e medo crescente de que o caso se perdesse no meio de versões conflitantes. A cada dia ficava mais claro que a investigação não seguiria um caminho linear e organizado. Ela já estava fragmentada por diferentes interpretações, pressões e necessidades. O silêncio que acompanhava a dor agora era quebrado por ruídos externos, que dificultavam ainda mais compreender o que realmente estava acontecendo. E então, quando os investigadores tentavam reorganizar a cronologia dos fatos e entender o que poderia ser considerado confiável, uma nova peça, inesperada e perturbadora, surgiu. Uma peça revelada não pelos jornais, nem por testemunhas, mas por documentos que, segundo registros posteriores, trariam à tona uma contradição ainda mais profunda, algo relacionado ao horário, à localização e ao estado em que o corpo havia sido encontrado. Algo que, se confirmado, poderia mudar não apenas a direção da investigação, mas a própria compreensão de quando e como tudo aconteceu. E seria essa nova contradição, sutil, mas devastadora, que abriria a porta para a fase mais controversa de todo o caso. A noite chegou sobre Planaltina como um cobertor pesado demais, abafando ruas, vozes e esperanças. Era a primeira noite após as declarações conflitantes sobre os últimos passos de Ana Lídia. O ar parecia espesso, úmido, quase pegajoso, como se a própria cidade estivesse retendo a respiração, à espera de algo que ninguém sabia nomear. A luz dos postes formava círculos amarelados no chão, mas entre cada círculo existiam sombras profundas, sombras que pareciam se mover com o vento, sombras que nasciam de dúvidas, contradições e possibilidades que ninguém queria encarar diretamente. Os policiais, divididos entre fadiga e inquietação, continuavam circulando por uma região onde testemunhas disseram ter visto movimento estranho horas antes do desaparecimento. Eram relatos vagos, fragmentados, mas ainda assim, era mais do que nada. Os passos dos agentes ecoavam no cascalho, quebrando o silêncio, enquanto lanternas varriam terrenos baldios, cercas improvisadas e matagais baixos, que formavam pequenos corredores naturais. Cada feixe de luz parecia abrir um caminho novo e, ao mesmo tempo, revelar mais incertezas do que respostas.
Dentro da casa da família Braga, o ambiente era outro tipo de abismo. As janelas permaneciam abertas apesar do frio, como se a mãe esperasse que algum som, algum movimento, ou até mesmo o simples chamado da menina pudesse atravessar a noite. O pai caminhava em círculos pela sala, as mãos apoiadas na cintura, o olhar perdido no chão. O tempo ali dentro não passava, ou talvez passasse rápido demais, levando com ele a sensação de que algo ainda poderia ser recuperado. Cada minuto parecia custar anos, e cada silêncio parecia dizer algo que ninguém queria ouvir, que Ana Lídia estava em perigo e que o tempo estava se tornando um inimigo invisível. Do lado de fora, uma equipe menor de investigadores decidiu seguir uma pista que havia sido ignorada na pressa das primeiras buscas. Um funcionário público, que morava a poucos quarteirões da escola, afirmou ter visto uma movimentação incomum perto de um matagal que começava onde o bairro terminava. Ele não tinha certeza da data, muito menos do horário, mas sua fala carregava algo que chamou a atenção. A expressão dele mudava levemente quando citava o local, como se estivesse segurando mais do que dizia, talvez por medo, talvez por insegurança, talvez por não querer se comprometer com algo de que não tinha plena convicção. Ainda assim, aquela hesitação, aquela sombra nas palavras, era exatamente o tipo de coisa que, em casos assim, poderia significar muito. Quando os investigadores chegaram ao local indicado, o clima parecia ainda mais denso. A vegetação ali era mais alta, mais fechada, criando passagens estreitas e escuras que engoliam o feixe das lanternas. O som dos insetos se misturava ao farfalhar das folhas, criando uma trilha sonora irregular, quase nervosa. Tudo naquele lugar parecia carregar uma memória própria, uma memória silenciosa que não queria ser tocada. A cada metro percorrido, a tensão aumentava. Um dos policiais apontou para uma área onde o mato estava amassado, quase formando um desenho irregular no solo. Outro agente se abaixou, tocando a terra com cuidado, como se aquele simples gesto pudesse revelar algo escondido nas marcas sutis. Era difícil dizer se aquilo representava passagem recente, se era algo de dias atrás, ou se nada daquilo tinha relação com Ana Lídia. Mas a dúvida era suficiente para que continuassem avançando. Enquanto isso, de volta ao centro da cidade, falatórios começavam a surgir em pequenos grupos reunidos perto das casas, das esquinas, dos bares que ainda estavam abertos. Pessoas repetiam versões que tinham ouvido de outras pessoas, que por sua vez tinham ouvido de outras ainda. Histórias se multiplicavam sem fundamento claro, ganhando novas camadas a cada repetição. É assim que, em desaparecimentos, rumores se tornam quase tão agressivos quanto o próprio silêncio. Eles confundem, deslocam, distorcem, criando labirintos dentro do labirinto. As contradições começaram a se acumular. Algumas testemunhas afirmavam ter visto a menina perto de uma esquina específica, outras diziam o oposto. Alguns moradores falavam sobre um carro desconhecido rodando pelo bairro, outros garantiam que não havia carro nenhum. O que era fato? O que era memória inventada pela tensão do momento? O que era apenas medo transformado em narrativa? Na delegacia, um investigador mais experiente revisava depoimentos anteriores, comparando horários, lugares e falas. Ele percebia que, quanto mais analisava, mais buracos surgiam. Buracos de minutos, de trajetos, de versões que não se encaixavam. O papel começava a parecer um mapa cheio de lacunas, como se partes essenciais da história estivessem faltando, ou como se alguém, conscientemente ou não, estivesse omitindo algo que poderia mudar tudo. Era nesse caldo de incertezas que uma nova informação chegou, discreta, quase tímida. Um morador que vivia perto de uma estrada de terra aparecera para prestar um depoimento complementar. Algo aparentemente pequeno, aparentemente bobo, mas que poderia, se confirmado, alterar a rota da investigação. Ele dizia ter ouvido algo naquela manhã. Não tinha certeza do horário, não tinha certeza da origem, mas o som o perturbou, o suficiente para voltar dias depois e decidir falar. Um som. Apenas isso. Mas às vezes é exatamente esse tipo de detalhe que abre a porta para um universo inteiro de possibilidades. Os investigadores se entreolharam em silêncio, porque aquele detalhe, se fosse verdadeiro, poderia mudar a compreensão do que realmente aconteceu naquela manhã. E enquanto eles se preparavam para verificar essa nova possibilidade, a sensação crescia, de que o caso estava entrando em uma camada ainda mais profunda e mais sombria, onde cada pequeno ruído poderia esconder uma verdade difícil de encarar. O tópico termina exatamente aqui, no momento em que eles decidem seguir essa nova pista, sem saber que ela colocaria toda a investigação diante de uma contradição que ninguém estava preparado para enfrentar.
A estrada de terra mencionada pelo morador começava logo após o último conjunto de casas, num trecho onde a iluminação pública já não alcançava e onde a paisagem parecia mudar de humor. Ali, o vento batia diferente, carregando um cheiro de poeira seca, misturado a folhas esmagadas, criando uma sensação parecida com entrar em território neutro, um lugar que não pertencia exatamente à cidade, nem exatamente ao mato. O tipo de lugar onde, em noites silenciosas, qualquer ruído ecoa como um sussurro carregado de significado. Os investigadores estacionaram o carro alguns metros antes do ponto indicado. O farol atravessou a escuridão em feixes longos, arrancando sombras das árvores e projetando-as de volta ao chão como figuras alongadas, que pareciam observá-los. Quando desligaram o motor, o silêncio se instalou com força, um silêncio frio, tão espesso que parecia empurrar o ar contra o peito. De repente, aquele depoimento sobre um som estranho ganhou um peso diferente. O morador que prestara a nova informação os acompanhou até ali, caminhando devagar, como se cada passo carregasse arrependimento tardio, por só ter falado dias depois. Ele olhava para os lados com incômodo evidente, mexendo as mãos em movimentos curtíssimos, quase imperceptíveis, como alguém que teme dizer algo que possa colocá-lo no centro de uma situação maior do que deveria. Ele repetiu o que havia dito antes, que naquela manhã, antes mesmo de o sol subir totalmente, ouviu algo vindo da direção do mato. Não soube definir se era um grito, um choro, ou apenas um som humano confuso, abafado pela distância. No momento pensou que fosse alguma briga entre moradores, ou talvez crianças correndo e fazendo barulho. Não deu importância. Não conectou o ruído a nada preocupante, até ouvir sobre o desaparecimento de Ana Lídia. Os investigadores pediram que ele indicasse exatamente o ponto onde estava quando ouviu o som. O homem caminhou com hesitação, parando em certos momentos como se memórias fragmentadas surgissem, mas sem nitidez suficiente para guiá-lo. Finalmente parou ao lado de uma cerca improvisada, feita de arames irregulares e pedaços de madeira. Apontou para uma área onde a vegetação descia em declive suave, formando uma espécie de corredor natural entre árvores baixas. Ali, a escuridão era mais espessa. Um dos policiais acendeu a lanterna e iluminou o interior desse trecho. A luz revelou galhos tortuosos, raízes expostas, pequenas clareiras de barro seco e marcas. Marcas no chão que poderiam significar qualquer coisa, pisadas, arrastos, ou apenas o desgaste natural do terreno. Em casos assim, tudo pode ser algo, e tudo pode ser nada. Ainda assim, a posição das marcas chamava a atenção. Elas seguiriam em direção a uma área mais profunda do matagal, onde a vegetação se tornava mais densa e onde quase ninguém passava sem motivo claro. Os policiais decidiram avançar. A cada passo, o som do mato sendo pisado parecia amplificado. Era como se o ambiente inteiro estivesse em suspensão, observando. O feixe de luz da lanterna cortava a escuridão em movimentos lentos e calculados. O cheiro de terra úmida crescia, misturado ao cheiro seco das folhas. Pequenos insetos voavam próximos às luzes, criando pontos cintilantes que desapareciam tão rápido quanto surgiam. Foi nesse contexto tenso que encontraram algo que, embora pequeno, congelou o movimento de todos. Um pedaço de tecido, preso em um galho baixo. Era minúsculo, talvez 2 ou 3 centímetros. Não havia certeza alguma sobre sua origem. Poderia ter sido levado pelo vento, poderia ter sido arrancado por acidente. Poderia não ter relação com o caso. Mas a cor, um tom claro, neutro, levemente sujo pela poeira, bateu imediatamente com a lembrança de algumas das roupas descritas nos depoimentos iniciais. Um dos investigadores, evitando conclusões precipitadas, colocou luvas e retirou o fragmento com extremo cuidado. O silêncio no grupo se aprofundou. Até o morador pareceu recuar um pouco, colocando as mãos atrás do corpo como se quisesse desaparecer dali. A descoberta mudou o clima. Se aquele tecido fosse relacionado ao desaparecimento, significava que a criança poderia ter passado por aquele local, ou ter sido levada por ali. E essa possibilidade, mesmo hipotética, abriu uma linha completamente nova na investigação. Um dos agentes sugeriu ampliar a busca na área. Outro recomendou registrar exatamente a posição, fotografar tudo antes de qualquer movimento adicional. A tensão se acumulava como nuvens carregadas antes de uma tempestade. Enquanto realizavam os procedimentos, o morador, visivelmente nervoso, disse algo que os investigadores quase não ouviram. "Tem mais uma coisa." A frase pairou no ar por um instante, criando um silêncio desconfortável. Ele hesitou.
Respirou fundo. Olhou para a estrada, para o mato, para os policiais. Aquilo parecia custar mais do que simples coragem ou memória. Então ele explicou, com a voz baixa, quase envergonhada, que não havia contado tudo no primeiro depoimento. Não porque quisesse esconder algo, segundo ele, mas porque não tinha certeza se aquilo realmente significava alguma coisa. E porque temia estar criando confusão onde já havia sofrimento demais. Ele disse que no mesmo dia em que ouviu o tal som, viu um movimento rápido na estrada de terra. Como um vulto. Como uma sombra passando. Não sabia se era pessoa, não sabia se era animal. Não sabia sequer se era real. Às vezes, a mente cria formas quando a luz ainda está nascendo. Mas o que ele recordava era a sensação imediata de estranheza. Algo que o incomodou, mas que ele decidiu ignorar na hora. Os investigadores o escutaram em silêncio. Não o pressionaram, não o confrontaram. Apenas registraram. Porque em casos assim, o que parece pequeno pode ser essencial. O que parece banal pode ser o início de uma verdade maior. Quando terminaram de anotar, um dos policiais olhou para a profundidade da mata com expressão séria. Aquele depoimento extra, som, vulto, tecido, criava um conjunto de elementos que não podia mais ser descartado. E ao se prepararem para entrar ainda mais fundo na vegetação, uma sensação se instalou no grupo. Eles estavam prestes a chegar em uma área que poderia guardar respostas, ou abrir perguntas ainda mais inquietantes. E o que encontrariam ali dentro, fosse o que fosse, mudaria novamente o rumo da investigação. A mata parecia fechar-se ao redor conforme os investigadores avançavam. Era como se cada metro adentro retirasse um pouco da luz do mundo, deixando apenas o som abafado dos passos sobre folhas secas e o ruído distante de insetos escondidos entre galhos. A lanterna tremulava em feixes estreitos, revelando troncos retorcidos, raízes expostas e pequenos túneis naturais formados pela vegetação. A cada nova fresta iluminada, o coração acelerava como se algo estivesse prestes a emergir do escuro. O clima era pesado. Um tipo de silêncio que não era ausência de som, mas presença de expectativa. A sensação de que algo havia acontecido ali, ou havia passado por ali, se intensificava a cada passo. O trecho da mata tinha algo de irregular. Como se houvesse sido pisado recentemente, mas o suficiente para não deixar rastros claros. Pequenas áreas de terra pressionada, folhas deslocadas, galhos partidos. Nada conclusivo, mas tudo sugestivo. Os policiais caminhavam alinhados, atentos, evitando falar para não quebrar o frágil equilíbrio daquele ambiente onde um sussurro poderia parecer uma invasão. Foi então que o investigador mais experiente levantou a mão, sinalizando para que o grupo parasse. Havia algo no chão. A lanterna iluminou a área, e o que apareceu diante deles não era um objeto grande ou chamativo, mas um detalhe discreto, uma pequena depressão na terra, com um formato que lembrava a marca de uma sola. Poderia ser de qualquer pessoa que passara por ali nos últimos dias. Poderia não ter relação nenhuma com o caso. Mas a profundidade e a direção chamaram a atenção. Ela apontava para um trecho ainda mais denso da mata, onde a luz quase não entrava. O investigador agachou-se e observou de perto, evitando tocar a marca. Depois, com voz baixa e firme, disse que valia a pena seguir na direção sinalizada por aquela possível passada. O grupo se reorganizou, mantendo uma distância curta uns dos outros, e continuou. A escuridão parecia mudar de textura à medida que se aproximavam daquela área mais profunda. O ar ficava mais úmido, mais pesado. O cheiro de terra molhada se intensificava. Sons de galhos quebrando sob os pés soavam mais altos, quase desproporcionais ao peso real do movimento. E foi nesse cenário que uma segunda marca surgiu, depois uma terceira. Não eram claras, não formavam uma trilha óbvia, mas estavam ali e apontavam para um lugar específico. Uma pequena clareira escondida, onde a vegetação abria espaço para um círculo irregular de terra compactada. Não era grande, talvez 3 metros de diâmetro, mas a primeira sensação ao entrar ali era de que aquele espaço tinha sido usado recentemente. Não havia folhas acumuladas como no resto da mata. Não havia galhos espalhados. O solo estava limpo demais para ser natural. Os investigadores se aproximaram devagar, iluminando cada canto. E foi nesse momento que um deles percebeu algo quase imperceptível à primeira vista. Uma cava muito estreita, com menos de um palmo de profundidade, parcialmente coberta por folhas trazidas pelo vento. Parecia um buraco começado e nunca concluído. Ou algo que alguém tentou esconder às pressas. A tensão aumentou como se o ar fosse puxado para fora da clareira. O grupo inteiro mudou de postura. A respiração ficou mais curta. A lanterna focou o interior da cava. Lá dentro, misturada à terra solta e a alguns pedacinhos de raiz quebrada,
Havia mais um pequeno fragmento de tecido, dessa vez ligeiramente diferente, mais fino como parte de uma costura interna. Novamente não havia certeza alguma, mas agora já eram 2 fragmentos encontrados em uma mesma linha de direção. Isso era suficiente para transformar aquela área em ponto crítico da investigação. Um silêncio profundo tomou conta do grupo enquanto fotografavam, registravam, mediam e analisavam. Cada detalhe parecia carregar peso. A presença de insetos maiores, o tipo de terra, a disposição das folhas ao redor. Tudo era observado como se pudesse esconder uma narrativa invisível. À medida que vasculhavam o perímetro da clareira, um dos policiais chamou os outros com urgência controlada. Ele havia encontrado algo preso entre raízes mais grossas, a alguns metros do centro da área. Era um objeto pequeno, estreito, parcialmente enterrado. Eles retiraram a terra com cuidado, revelando algo metálico, tubular e leve. Um pedaço de cano fino, não era grande, talvez 15 centímetros, mas a posição em que estava e a forma como estava parcialmente escondido levantou imediatamente hipóteses. Não havia como afirmar qualquer relação com o caso. Objetos metálicos podem ser descartados, perdidos, levados por alguém sem ligação alguma, mas naquele contexto específico, numa clareira isolada com marcas suspeitas e fragmentos de tecido, tudo ganhava potencial significado. E foi nesse momento que um detalhe aparentemente desconexo voltou à mente de um dos investigadores. Semanas antes, alguém havia mencionado de forma vaga a possibilidade de um barulho metálico, ouvido em algum ponto próximo ao matagal. A informação nunca havia sido confirmada e o depoente não tivera certeza. Mas a memória desse relato fez o ar dentro da clareira ficar ainda mais denso. O grupo percebeu que não poderia prosseguir sem reforço. Precisariam transformar aquela área em um novo ponto de busca ampliada, com mais equipamento, perícia completa, luz adequada e isolamentos corretos. Enquanto recolhiam o objeto metálico e encerravam a inspeção inicial, um dos investigadores olhou novamente para o interior da clareira. Aquela sensação incômoda de presença, de algo não dito, de uma história que se escondia abaixo da terra, permaneceu. E ao darem os primeiros passos para voltar à trilha, perceberam outro detalhe. Algo tão sutil que passaria despercebido para qualquer pessoa despreparada, mas que para eles era suficiente para disparar um novo alerta. A vegetação logo atrás da clareira, no trecho mais escuro, parecia levemente inclinada, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. E essa pista, quase invisível, abriria uma nova direção para o caso. A notícia sobre a clareira, os fragmentos e o objeto metálico não foi divulgada oficialmente, mas, como sempre acontece em cidades pequenas, boatos começaram a circular antes mesmo que o dia terminasse. Era como se a mata tivesse sussurrado algo para a cidade, e Brasília, ainda em construção, ainda jovem, ainda cheia de espaços vazios, tivesse sentido uma mudança no ar. Pessoas começaram a comentar em tons baixos, como se falar alto pudesse acordar algo adormecido naquela história. Quando os investigadores retornaram à área urbana, perceberam que o clima havia mudado. Havia olhares que se desviavam, portas que se fechavam rápido demais, sussurros que diminuíam assim que alguém da investigação passava. Era como se parte da população estivesse dividida entre o medo e a vontade de esquecer. O desaparecimento de uma criança deixa uma marca profunda, mas quando dias se tornam semanas e semanas se tornam meses, o silêncio cresce como erva daninha. Alguns moradores que antes falavam com naturalidade passaram a se mostrar fechados. Outros pareciam desconfortáveis, como se guardassem algo que não queriam admitir. Não necessariamente uma verdade concreta, mas talvez lembranças nebulosas, sensações, pequenos detalhes que não sabiam se eram importantes ou se eram apenas ecos da própria ansiedade coletiva. Os investigadores decidiram revisitar algumas das testemunhas iniciais. Entre elas, pessoas que, na época, afirmaram ter visto movimentos estranhos perto da construção ou ouvir ruídos incomuns vindos da direção do matagal. A primeira casa visitada pertencia a um homem idoso que, meses antes, havia dito ter visto 2 figuras caminhando depressa ao entardecer, perto do local onde Ana Lídia foi vista pela última vez. Na época, ele não soube descrever quem eram. Agora, ao ser procurado novamente, sua postura havia mudado. Ele abriu a porta apenas o suficiente para ser visto, mantendo o corpo atrás da madeira, como se temesse algo que pudesse estar do lado de fora. Sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Quando perguntado sobre as 2 figuras, ele hesitou por longos segundos. E foi nesse silêncio prolongado que os investigadores perceberam que havia uma camada diferente ali. Não apenas dúvida ou esquecimento, mas receio. O idoso disse que não tinha certeza de mais nada, e que aquilo já fazia muito tempo.
Suas mãos tremiam levemente ao segurar a lateral da porta. Quando os investigadores tentaram insistir, ele apenas abaixou o olhar e pediu que eles fossem embora. Não era hostilidade, era medo. Um medo que parecia antigo. A segunda testemunha revisitada foi uma mulher que, na época, relatou ter visto veículos desconhecidos passando pela rua em horários incomuns. Algo na memória dela havia mudado também. Na primeira entrevista, ela falara com convicção. Agora parecia confusa, como se partes do relato tivessem se tornado nebulosas. Dizia que talvez estivesse enganada, que a memória podia estar lhe pregando peças. Os investigadores perceberam novamente aquela tensão disfarçada, como se ela não estivesse apenas esquecendo, mas escolhendo esquecer. Em casos como esse, o tempo não só apaga, às vezes ele também encobre. E aquilo que é encoberto pode ser fruto de traumas, receios ou pressões que nunca se tornam explícitas. A cidade, naquela época, era um organismo jovem, com instituições ainda se estruturando. E quando uma tragédia desse tipo atingia um lugar tão novo, o impacto emocional se espalhava como rachaduras em concreto fresco. Famílias se fechavam, vizinhos desconfiavam uns dos outros, e o silêncio ganhava força de uma barreira invisível. Os investigadores então começaram a perceber um padrão. Relatos que antes pareciam promissores agora surgiam com hesitação. Pessoas que antes se mostravam abertas agora evitavam contato. E detalhes que poderiam ter ajudado a reconstruir a linha do tempo pareciam se dissolver. Nesse clima de retração, um depoimento em particular chamou a atenção. Era de um homem que nunca havia sido ouvido formalmente na investigação inicial. Vivendo na mesma região da construção, ele disse aos investigadores, de forma tímida, que algo o havia incomodado por meses. Ele não estivera presente no dia do desaparecimento, mas afirmou que, dias depois do evento, percebeu um movimento incomum de pessoas entrando e saindo de uma área mais afastada, próxima ao matagal. Não conseguiu identificar quem eram, nem por que estavam ali, mas a forma como olhavam ao redor, segundo ele, parecia carregada de sigilo. Era uma fala vaga, cheia de incertezas. Mas naquele ponto da investigação, qualquer nuance poderia carregar peso. O que chamou a atenção dos investigadores não foi o conteúdo exato, mas o comportamento do homem enquanto relatava. Os olhos dele se moviam como se procurassem algo atrás das próprias palavras, e sua voz falhava como se ele temesse ter dito demais. Ao final da conversa, ele pediu que o nome não fosse mencionado. Eu não sei o que isso significa, mas prefiro não me envolver além disso, sussurrou antes de fechar a porta. Esse padrão, medo, hesitação, relatos retraídos, começou a desenhar uma nova atmosfera ao redor do caso. Havia algo na comunidade que não queria ser tocado. Algo que talvez tivesse sido percebido por algumas pessoas na época, mas nunca compreendido totalmente. Enquanto os investigadores reuniam os depoimentos mais recentes, um deles notou que todos os relatos, mesmo os vagos, convergiam para duas sensações específicas: estranhamento e silêncio. E foi exatamente essa combinação que acendeu um alerta na equipe. Porque quando um caso envolve uma criança e a cidade inteira parece guardar algo que não consegue, ou não quer, expressar plenamente, isso costuma indicar que há mais camadas escondidas. E uma dessas camadas, silenciosa e incômoda, estava prestes a emergir. A cidade envelheceu, mas o tempo não cicatrizou aquela ferida aberta. Décadas depois, Brasília guarda memórias que não se apagam. Fragmentos de conversas ao vento, fotografias amareladas em álbuns, brinquedos guardados em caixas que ninguém mais abriu. O caso de Ana Lídia se transformou em um nó na história local. Não apenas pela violência do fato, mas pela forma como o mistério se encaixou nas pequenas omissões, nos documentos perdidos, nas versões contraditórias que se acumularam como pó sobre uma mesa de investigação. O que ficou claro com a distância do tempo é que alguns traços daquele dia nunca foram devidamente esclarecidos. E é esse silêncio persistente que insiste em voltar sempre que alguém tenta recontar a história. Os arquivos públicos, quando abertos por pesquisadores, mostram diligências, relatórios e anotações feitas às pressas. Eles também expõem lacunas, folhas faltantes, depoimentos que foram registrados de forma inconsistente, possíveis evidências que desapareceram ou nunca receberam o tratamento pericial adequado. Investigadores e historiadores que revisitaram o caso mais tarde apontaram para uma série de fatores que favoreceram o enigma: infraestrutura policial ainda em formação, procedimentos de preservação de cena pouco disciplinados e uma pressão social que frequentemente empurra as investigações para caminhos mais mediáticos do que técnicos. Em outras palavras, havia contexto suficiente para que perguntas fundamentais permanecessem sem resposta. E é nesse terreno de incerteza que as memórias familiares se recusam a ficar quietas. Mães, pais, avós,
Rostos que carregam o cansaço do tempo, continuam guardando lembranças que não perdem a intensidade. Em entrevistas feitas anos depois, a mãe de Ana Lídia descreveu o cotidiano de uma dor que não diminui. As datas que vêm e vão, as fotografias que são revisitadas, os lugares que continuam vazios de presença. Para ela, o caso não é apenas um livro de uma página tragicamente fechada. É um arquivo vivo, que exige ser reaberto sempre que surgem novas informações, sempre que aparece quem se dispõe a ouvir com atenção e responsabilidade. A sociedade também mudou. O entendimento sobre proteção infantil, procedimentos de investigação e direitos das vítimas evoluiu. Há hoje ferramentas que não existiam em 1973, técnicas de preservação de prova, análises forenses mais detalhadas, bancos de dados, redes sociais capazes de mobilizar a atenção pública de forma rápida. Mas mesmo com a evolução, o que fica evidente é que a tecnologia não substitui a ética, nem a sensibilidade necessária para lidar com casos que envolvem crianças. Novas possibilidades não apagam as falhas do passado, elas apenas dão oportunidade para que a memória seja mantida viva de maneira mais justa. Algumas linhas de investigação posteriores trouxeram hipóteses que não puderam ser confirmadas, e outras ideias permaneceram como possibilidades remotas. Em revisões do caso, especialistas levantaram cenários que iam desde atrações superficiais, uma abordagem por desconhecidos, até hipóteses envolvendo pequenos círculos locais de pessoas que circulavam por áreas menos visíveis da cidade. Todas essas hipóteses, porém, foram sempre tratadas com cautela. Nenhuma prova definitiva jamais foi produzida publicamente que permitisse apontar culpados ou encerrar conclusões. O veredito da ausência de provas transformou o caso em silêncio institucional e frustração social. E esse silêncio tem consequências. Para a família, a falta de respostas é um fardo que atravessa gerações. Irmãos que cresceram sem uma irmã, sobram perguntas não feitas, sobram rituais de lembrança que se misturam à revolta pela investigação, que poderia ter sido diferente. Para a cidade, resta a lição de que a proteção infantil devia ser prioridade permanente, que protocolos e treinamentos não podem ser negligenciados e que cada lacuna institucional tem custo humano imensurável. Há também as vozes que insistem em cobrar. Movimentos sociais, jornalistas investigativos e pesquisadores independentes mantiveram o caso vivo em artigos, reportagens e livros. Por vezes, novos olhares trouxeram pistas antes negligenciadas. Por vezes, o que parecia novidade se revelava apenas uma nova roupagem sobre os mesmos vazios. Mas o efeito prático, muitas vezes, não foi suficiente para transformar dúvidas em fatos. Ainda assim, a insistência em não deixar o passado enterrado tem valor. É um pedido de justiça, não apenas retributiva, mas sobretudo de verdade. Na prática, o que resta é uma mistura difícil de aceitação e persistência. A família aprendeu a conviver com a dor, mas não com o esquecimento. A cidade aprendeu a conviver com a mancha de um episódio que pertence tanto à narrativa do lugar, quanto à história pessoal dos que viveram aqueles dias. Por isso, muitos contam a história não apenas para reabrir feridas, mas para mantê-las visíveis, como advertência contra negligências futuras e como forma de honrar a memória de uma criança que foi arrancada de sua rotina sem explicação. Ainda existem caminhos possíveis: a reabertura formal de inquéritos, a revisão técnica de provas preservadas, a busca por testemunhas que hoje possam falar sem as amarras do medo e o uso criterioso de novas técnicas forenses podem, em teoria, trazer luz a lacunas antigas. Mas é preciso coragem institucional e sensibilidade pública para conduzir esse processo com respeito, sem transformar a família em alvo de especulações. O equilíbrio entre busca por respostas e proteção à memória das vítimas é delicado, mas essencial. Ao final desta série, o que permanece é um convite: olhar com cuidado para as histórias que carregamos, sobretudo quando envolvem os mais vulneráveis. O caso de Ana Lídia Braga não é apenas um capítulo fechado de uma cidade. É um lembrete perene de que a justiça muitas vezes depende da persistência de quem não aceita o esquecimento como resposta. Nem sempre há conclusões que tragam alívio imediato, mas manter a busca, reexaminar o passado e exigir responsabilidade é uma forma de respeito que transcende o tempo. E assim o eco permanece, não como um encerramento definitivo, mas como uma exigência contínua de memória e vigilância. Porque enquanto houver perguntas sem resposta, a história de Ana Lídia continuará a pedir que não deixemos o silêncio ser a última palavra.